Jonas, capítulo de número 4, o versículo é o 4. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: tens alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Então Jonas saiu para consolar-se no lugar a leste, oriente da cidade. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. E Yahvé Elohim, Deus, fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, a fim de oferecer mais sombra e conforto à sua cabeça, livrando do calor excessivo. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, Deus enviou uma lagarta que atacou o arbusto, que, sendo frágil, secou. Logo que apareceu o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e seco, e o sol fustigou a cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase perder os sentidos. E por isso ele desejou morrer e exclamou: para mim seria melhor do que continuar vivendo. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tens algum motivo para estares tão furioso por causa da planta? Ao que replicou Jonas: sim, tenho, e estou irado, a ponto de preferir a morte. Entretanto, Yahvé ponderou-lhe: ora, Jonas, tens compaixão desta planta, embora não tenhas cuidado dela, não a fizeste crescer, nem a podasse. Ela simplesmente nasceu numa noite e na outra noite morreu. Por outro lado, Nínive tem mais de 120.000 seres humanos, que não sabem nem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos animais inocentes. Não haveria eu de ter pena desta grande cidade? Você diz amém? Amém. Versículo é o 4 de Adão Rodrigo. Ainda bem que os irmãos estiveram conosco no culto passado. Não vou precisar fazer reprise, né? Nem dar spoiler acerca da mensagem. Aí está, meus irmãos, classicamente, no versículo 4, uma pergunta feita do nosso Senhor, ou através do nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Yahvé, o nosso Elohim, o Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele vai fazer uma pergunta clássica, uma pergunta de quem ama, uma pergunta de quem se preocupa com os seus filhos, uma pergunta de pai. É bem verdade que Deus, na sua onisciência, porque ele tudo sabe, ele bem sabia o que estava na mente, ele bem sabia o que estava no coração do profeta Jonas, mas mesmo assim, mesmo sabendo, ele insiste em perguntar. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes os seres humanos questionam, irmã Marilane, dizendo: mas por que Deus, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer, mesmo sabendo de todas as coisas, mesmo sabendo dos sinais bons ou ruins, por que é que Deus deixa acontecer? É uma pergunta que parece ser difícil de ser respondida, mas ela é fácil. Por quê? Porque Deus permite, porque Deus deixa, porque Ele quer que os seus filhos tenham total liberdade, para que eles possam ter as suas experiências, para que eles possam ter as suas vivências. Se nós não tivéssemos essa liberdade a qual o Senhor nos dá, o que seria das nossas vidas? Seríamos seres humanos robotizados, seríamos seres humanos sem nenhuma liberdade. E Deus deu a liberdade para os seus filhos. É
claro, de procurar o bem, mas muitos, por sua vez, acabam procurando o mal. E por sua vez, cada um de nós, no decorrer de nossas vidas, temos a nossa total liberdade. E nós muitas vezes somos pretensiosos ou duros com as outras pessoas, porque nós dizemos: se fosse comigo, eu jamais deixaria essa pessoa fazer, ou praticar, ou cometer tal ato. E nós nos enganamos concernente a isso, porque somos seres humanos frágeis, fadados a erro, porque muitas vezes, irmão Cícero, nós, por sua vez, acabamos praticando certas coisas que o próprio Deus permitiu. Já pensou se Deus não permitisse? Não teríamos experiência. Então, a cada uma das pessoas que estão no planeta Terra, Deus dá uma oportunidade, Deus dá uma chance, para que a pessoa possa aprender a caminhar. Eu quero usar aqui um clássico exemplo de uma criança que ainda engatinha, que ainda está para dar os seus primeiros passos. Todo pai, ou os pais, ou os avós, que são corujas, abre aspas, fecha aspas, eles ficam com receio da criança que engatinha, quando ela começa já, através da sua desenvoltura, começar a querer se levantar e caminhar e andar e dar os primeiros passos. A família, as pessoas que estão perto acompanhando esse momento memorável, querem por sua vez que essa criança tenha todo o respaldo, todo o cuidado, para que ela não venha machucar. Mas se nós impedirmos que essa criança pequena, que está começando a dar o desfecho dos ciclos da sua vida, se nós a impedirmos dela tentar se levantar, e mesmo ela engatinhando, se levantar e cair, ou se resvalar, se ralar, se machucar um pouco, se nós impedirmos esse ciclo, se nós impedirmos esse ato, jamais, pense comigo, reflita comigo, jamais essa criança vai andar, e ela continuará no retrocesso, engatinhando, sendo que ela já tinha plenas condições, ou plena condição para caminhar. Então, a gente pode fazer um trocadilho, aplicando isso na nossa vida. Deus quer que nós também, como crianças diante da presença dEle, sem malícia, venhamos dar os nossos primeiros passos. É bem verdade que em determinado momento a gente pode tropeçar, a gente vai cair, ou pode cair, mas assim como uma criança tem a presença dos seus pais, ou dos seus entes queridos ao seu lado, nós também temos a presença de Deus, que estará nos protegendo, que estará nos guardando, que estará segurando em nossas mãos, dizendo: caiu, levanta, começa a andar e dá continuidade à sua vida. Oh, aleluia! Lavanda, caia, seminabanchora. Oh, caiu, levanta, tropeçou, levanta, começa de novo. Eu estou do teu lado, eu estou acompanhando os teus passos, eu estou acompanhando o seu desenvolvimento. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Então é isso que Deus faz com os seres humanos do planeta Terra. Então Deus, ainda nessa linha de pensamento, mesmo sabendo das perguntas, mesmo sabendo das respostas do profeta Jonas, Deus quer compartilhar nesse momento com ele. Deus quer estar ligado com Jonas nesse momento de fúria, nesse momento de desatino, nesse momento de destempero, de despreparo, nesse momento de ira, a qual brotou no coração do profeta Jonas. Então a pergunta do Senhor é: você tem alguma razão para te deixares enfurecer desta maneira? Em outras traduções diz: é razoável o teu ressentimento? Você tem plenas razões para estar assim? Você tem justificativas para estar assim? O interessante, vamos ao versículo 5. O interessante é, veja, eu peguei isso hoje mesmo ali, eu tenho estudado esse texto, mas hoje mesmo ali, lendo, Deus sempre vai dando algumas pérolas para nós. Vocês percebam que no versículo 4 é feita uma pergunta, porque no enredo, no contexto desta mensagem, nós vemos aí que há um diálogo entre duas pessoas. É notório, é evidente, é claro, é límpido,
que há um diálogo notório entre duas pessoas. Não é um monólogo, é um diálogo entre Deus e o profeta Jonas. E num diálogo, é dada a liberdade de pergunta e resposta, como nós temos visto aí nos canais televisivos, ou nas redes sociais, ou nas mídias sociais, as perguntas, através das entrevistas e debates que são realizados pelos apresentadores, e por que não dizer, por sua vez, a cada candidato que é dada a oportunidade para ele fazer a pergunta ao seu concorrente, ao seu candidato que está na tribuna com ele, e uma série de perguntas são dadas, e nessa pergunta é dado o direito de resposta, é dado o direito da réplica, é dado o direito da tréplica, e assim vai seguindo o contexto, o enredo e o ensejo. Agora, veja que Jonas, meus irmãos, no versículo 5, então Jonas saiu para consolar-lhe num lugar a leste. Olha que indelicadeza, meus irmãos, veja que estupidez, veja que falta de educação do profeta Jonas. Por que, pastor? Deus faz a pergunta. Quem está fazendo a pergunta não é um homem qualquer. Quem está fazendo a pergunta não é um ser qualquer. Quem está fazendo a pergunta não é um pecador, não é um transgressor, não é um juiz, não é um promotor de direita ou de esquerda, não. Quem está fazendo a pergunta é o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso vai fazer a pergunta ao seu profeta, ao profeta que ele comissionou, que ele preparou, que ele ungiu, porque Jonas foi levantado e ungido por Deus, e o profeta, na sua indelicadeza, na sua falta de sensibilidade, sai, como se estivesse falando com uma pessoa qualquer, como se estivesse à frente ou ao lado de uma pessoa que não tem nenhum significado. Então Jonas sai. Quando eu vi esse contexto e vendo essa linha, Jonas sai, quantas pessoas, meus irmãos, que estavam, veja a revelação da palavra, quantas pessoas já estiveram, ou estavam, ou estão em um diálogo com Deus, estão numa koinonia, do original grego, numa comunhão com Deus, numa ligação com Deus, e de repente eles não respondem, eles deixam para lá, como se você estivesse falando para as paredes. É uma coisa muito triste quando você está no diálogo e você faz a pergunta e você fica aguardando a resposta daquela pessoa e aquela pessoa não responde. Mas Jonas, além de não responder, além de não dizer nada para o Senhor, ele não pede licença, ele sai de uma maneira desordeira, ele sai de uma maneira ríspida e deixa o Senhor falando. Quantas pessoas, meus irmãos, deixaram de falar com Deus? Quantas pessoas deixaram Deus, a Deus dará, entre aspas, fecha aspas, não responderam, não falaram nada. E onde ocorre esse diálogo? Esse diálogo, ele ocorre cotidianamente em nossas vidas, através da nossa vida diária, através da oração, seja ela com os joelhos dobrados, seja ela nos afazeres diários. Nós estamos numa ligação, nós estamos em um diálogo constante com o Criador, e Ele faz pergunta para nós constantemente, Ele faz inúmeras perguntas, e nós, por sua vez, não damos as respostas. Jonas não se sentiu atraído, Jonas não se sentiu no direito de dar uma resposta ao Senhor, e ele vai procurar consolo. Parece que esse texto, veja, estou te dando ouro, parece que esse texto vai te dar um nó na mente. Por quê, pastor? Vou te dizer o porquê. Jonas está falando por consolo. É o consolo, o consolador, é o Deus Todo-Poderoso. Não é o Espírito de Deus, que ainda não se manifestou, mas a Trindade está. Deus é o consolo. O consolo estava falando com Jonas, e ele vai procurar consolo em outro lugar, meu irmão. Vou repetir novamente: o consolo está ao lado dele, o consolo está falando com ele, o consolo aguarda, anela uma resposta dele. E sabe o que é que o profeta Jonas vai fazer? Ele vai procurar consolo em outro lugar, ele vai procurar consolo em outra região, ele vai procurar consolo em outro ponto cardeal.
faltou a missionária Sueli, ela disse que não estaria hoje aqui, a única, né, que disse que não estaria hoje aqui, porque tinha um compromisso, lembrei dela por ser professora de geografia. Ele vai procurar consolo no lugar a leste. Aqui também há outra revelação, porque há pessoas que, por não querer receber o consolo do Senhor, por não querer mais ter contato com o Senhor, vão procurar consolo em outro lugar, vão procurar consolo na bebida, vão procurar consolo nas drogas, vão procurar consolo com as pessoas erradas, vão procurar consolo nos lugares errados, vão procurar consolo nos ambientes ruins, vão procurar consolo aonde não há o consolo. É bem verdade que, seguindo a linha do ponto cardeal, ou os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, oriente e ocidente, se nós seguirmos um pouco da linha dos pontos cardeais, é bem verdade que no oriente houve, há séculos atrás, antes de Jonas nascer, preste atenção, antes do profeta Jonas nascer, houve, meus irmãos, um consolo a leste, no oriente. Como o pastor repete de novo, vou repetir: há séculos atrás, antes do profeta Jonas nascer, havia um consolo no oriente. Qual era esse consolo no oriente? Está relatado lá no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, eles foram banidos, eles foram expulsos do jardim do Éden. O jardim do Éden, conhecido também como o jardim dos prazeres, era o melhor lugar para se estar. Era o paraíso de Deus, podemos dizer, do céu na terra. O paraíso do céu que Deus proporcionou aos seus dois filhos, Adão e Eva, na terra. Um jardim completo, um jardim perfeito, um jardim sem tristeza, um jardim sem morte, um jardim sem doenças, um jardim sem ressentimentos, um jardim sem mágoas, um jardim sem pavores, sem terrores, um jardim sem pecado, um jardim puro, um jardim eterno, um jardim com flores, com plantações, com animais, todos no seu estágio completo de perfeição. Não havia nenhuma imperfeição em nada do que Deus criou e plantou e colocou no jardim do Éden, o jardim dos prazeres, rios que cortavam o Éden, que eram puros, os 4 rios que cortavam o jardim do Éden, que não havia nenhuma poluição, plantação sem nenhum agrotóxico ou ar puro, um lugar limpo, um lugar maravilhoso, que nós seres humanos, humanamente na terra, não poderemos contemplar nem estar, mas o que o Senhor prepara no céu para nós, e quando a Jerusalém celestial descer nesse plano, poderemos ter essa oportunidade. Mas onde eu quero chegar é que justamente o Éden, o jardim do Éden, ficava a leste, ficava ao oriente, ali era o consolo. Quando Adão e Eva eram banidos, eles são expulsos desse jardim, Deus coloca querubins para cuidar tão somente da entrada e saída desse jardim, e coloca uma espada flamejante que andava em circunferência ao redor. Tudo isso está em Gênesis 3:24. Ela andava em circunferência, e qualquer pessoa que desafiasse ou tentasse ou se atrevesse a regredir e voltar para entrar no jardim do Éden, para provar do fruto da árvore da vida, que daria a eternidade ao homem, seria transpassado por aquela espada. É bem verdade que, meus irmãos, se o profeta Jonas estivesse tão somente na época de Adão e Eva, ele fosse tão somente procurar o consolo no Éden, ele também não iria achar, porque o Éden, já na época do profeta Jonas, já havia desaparecido, já não existia mais, e nenhum historiador consegue precisar aonde está localizado o Éden. Mas para que procurar o Éden, se nós temos o Criador do Éden? Para que procurar o Éden no planeta Terra, se nós temos a Jesus Cristo de Nazaré, que é o Éden, o Criador de todas as coisas? Para que procurar consolo em outro lugar? Para que procurar consolo em outro lugar? A leste, a oeste, ao ocidente, a oriente, se nós já temos o consolo, que é a presença de Jesus Cristo de Nazaré. O melhor lugar para se estar é onde a presença de Deus está. O melhor lugar para se estar é quando a presença de Jesus está dentro do seu coração.
apenas de dizer e ratificar que Jesus está neste lugar, que Jesus está nesta casa. Não importa se você está no Oriente ou no Ocidente deste vale, não importa se você está no Norte ou no Sul, de uma fase ou do ciclo da sua vida, não importa onde você esteja, mas se o Senhor estiver contigo, haverá garantia de milagre. Se o Senhor estiver contigo, haverá consolo. Se o Senhor estiver contigo, haverá providência. Se o Senhor estiver contigo, haverá transformação. Se eu fosse você, eu levantava sua mão e diria, e dizia, e diga: Senhor, eu estou no lugar certo, porque a tua presença está comigo. Você pode levantar a sua mão e aplaudir ao Senhor nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu fui forjado, meus irmãos. Vou usar o termo que é usado com ferro pelos metalúrgicos. Eu fui forjado em cultos assim, com poucas pessoas. Eu fui forjado em campanhas, em cruzadas, em eventos que muitas vezes eram poucas pessoas. E os líderes que me davam oportunidade, que me convidavam, diziam: você não se importa? Não. Eu me lembro de uma certa feita pregando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tinha 7 pessoas dentro da igreja. E aquela igreja, eles tinham por hábito o costume de passar às 8h30 ou 8:45 para o pregador. E eu não tinha muita intimidade com o pastor, mas como tinha pouca gente, né? Eu tenho meu jeito atrevido de ser, a minha meiguice parece descarada. E eu disse: pastor, me dá tempo para mim, tem poucas pessoas, deixa eu pregar, eu quero pregar. Não passa para mim 8:45 ou 8h30 não. Se o senhor quiser passar o microfone para mim às 7:45 da noite, eu vou até 9h30. Ele olhou para mim com o rosto assustado, com o olho esbugalhado, que ele nunca, quem sabe, não tinha ouvido falar aquilo ali, né? Porque a maioria dos pregadores acha que é um show ou conta o tempo. Mas quem tem o chamado, quem vive o chamado, quem tem a chama dentro do seu coração, não colocado da boca para fora, mas que vive o evangelho, o prazer dele é falar. E ali ele me deu mais cedo, eu fui até as 9h30 da noite, não consegui terminar o texto, e os irmãos ficam olhando assim para mim, dizendo: rapaz, não tinha ninguém na igreja, você trouxe uma mensagem de congresso, de grande evento, que era para uma multidão. Eu disse: é isso, porque o Deus da multidão está conosco. Não importa, o nosso melhor tem que ser dado, independentemente da circunstância. Então ele vai ao Oriente procurar o consolo. E quantas pessoas estão procurando o consolo em lugares errados, em ambientes errados? Seria bom tão somente procurar o consolo no Oriente, porque é no Oriente, é no ponto leste que o sol nasce, não precisamente no ponto cardial leste, porque aí eu cometeria um erro, um equívoco geograficamente, porque dependendo dos hemisférios e das estações, nem sempre o sol, dependendo dos hemisférios e das estações, nem sempre o sol, ele acaba se pondo no ponto cardial, pontualmente a leste. Muitas vezes, dependendo da região, ele vai um pouco mais ao norte ou ao sul. Você percebe isso, não apenas estudando geografia, mas quando você tem tempo para olhar para o tempo. Aí você diz: pastor, com tanta prova, com tanta luta, eu vou ficar olhando para o tempo? Meu irmão, Salomão, para falar da formiga, mandou a humanidade olhar para a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Para lembrar da exaltação que vem dos montes, o salmista disse: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Para ver o cuidado de Deus com a vida que Deus tem, Jesus disse: então somente, igreja, olhai os lírios do campo. Então eu tenho que estar, meus irmãos, com os meus sentidos aguçados, olhando tudo que está à minha volta, não preso apenas no mundo tecnológico, nas janelas que se abrem, nos iPhones, nos iPads, nas telas de LED, de plasma, de 4K, de 6K, na tecnologia 5G, ou que será 6G, ou tão somente naquele projeto audacioso que haverá para tão somente colocar seres humanos em população na Lua, ou criar um sistema populacional dentro de Marte. Não, nós temos que estar tão somente voltado para tudo que está à nossa volta, e ele vai para o Oriente da cidade. E ali no Oriente da cidade
ele vai armar ou fazer uma tenda. Veja, meus irmãos, mais outra pérola, que muitas vezes o problema, o agravante não é estar no Oriente, no lugar errado, procurando consolo, é criar morada. É criar morada, residência fixa ou momentânea em um lugar que não é para você edificar nada. Vou repetir novamente: não era para Jonas fazer tenda ali, não era para Jonas armar tenda ali. E há momentos das nossas vidas que, devido às provas, devido às lutas, todos nós somos pecadores, nós queremos armar tendas, ou criar raízes, ou ficar estacas em lugares que o Senhor não quer, porque nós achamos que se armarmos a nossa tenda, que se fazemos os nossos alicerces, se edificamos as nossas casas com os nossos projetos a leste, no oriente da cidade, aquele ali será um local de consolo. E onde eu quero entrar, pessoas que escolheram ir armar a tenda para viver uma vida marital e armou tenda com a pessoa errada, armou tenda com o ministério errado, armou tenda na cidade errada, armou tenda na vida profissional errada, armou tenda, levantou a tenda no ciclo de amizade errado, porque ali não era onde o Senhor queria. Porque se nós estudarmos a Bíblia Sagrada, estudamos ela a finco, nós vemos que o Senhor, que predeterminava para os israelitas levantarem e desmancharem o tabernáculo e colocarem sempre na condição certa, no plano certo, na região certa. Os israelitas, que uma boa parte da sua vida viveram assim, como nômades, viajando do Oriente ao Oriente, eles tinham os lugares certos para colocarem as suas tendas, armarem as suas tendas. E Deus quer que cada um de nós venhamos procurar consolo na tenda certa. Olha, meus irmãos, quando eu lembro de tenda, irmã Marilane, a revelação da palavra, Mateus capítulo 17, Mateus capítulo 17, lá vai o apóstolo Pedro, na transfiguração de Jesus, que vislumbra a sua manifestação em glória, que um dia todo olho verá, na transfiguração, conforme relatado em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 17, Jesus, ele se transfigura, mostra o seu corpo em glória, ele convida 3 pessoas, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, e na sua transfiguração, na sua ascendência, pelo menos momentânea, aparecem Moisés e Elias, 2 profetas que foram ícones na história do Velho Testamento e que são lembrados e que as suas histórias perduram até o dia de hoje. Pedro, ele ficou tão impactado com aquela visão, que não era uma visão qualquer, era uma visão real, era uma visão de olhos abertos, bem nítida e transparente, real, que Pedro, ele ficou tão impactado, e ali havia consolo. Havia consolo. Eu estou na revelação da palavra, que linda revelação da palavra. O consolo estava ali através de Jesus Cristo, o consolo estava ali através de Moisés e Elias, representado pela grandeza de Deus, dos atos e sinais que eles realizaram no Velho Testamento. Ora, ali havia consolo, e lá vai Pedro dizendo: bom mestre, é estar aqui, vamos fazer uma tenda para nós. Quando Pedro abre a boca, o apóstolo Pedro diz: vamos fazer uma tenda para nós 3 e ficar aqui. Moisés e Elias desaparecem, o brilho de Deus já não refugia mais de Jesus Cristo de Nazaré na transfiguração, e eles desaparecem. Por quê? Porque o apóstolo Pedro estragou tudo. Ali não é lugar para armar tenda. Oh, não se encante com os brilhos, não se encante com os faróis, não se encante com os brilhos ou falso resplendor que os homens tentam criar, dizendo: olha, isso daqui é para você, aqui é um bom lugar para você fazer tenda. Não. E outra coisa, não venha tentar querer construir ou fazer tenda com ira no coração. Não vai querer armar tenda deixando Deus falando. Quantas pessoas deixaram Deus falando e disseram: agora eu vou criar o meu projeto. Olha o projeto de uma grande tenda, Torre de Babel. Falamos no discipulado ontem, eu e a irmã Marilane, acerca da Torre de Babel.
Israel. Olha aí a tenda que eles quiseram armar, mas não era isso que Deus queria, não era o projeto que Deus queria, e Deus impediu aquele projeto suntuoso, audacioso. Não era, meus irmãos, não era ali um lugar propício para armar tenda, não é hora de tenda, porque Deus não quer que você venha construir e projetar coisas boas para a sua vida em lugares errados. Deixa Deus te indicar, Ele vai mostrar onde é, Ele vai mostrar a cidade, Ele vai mostrar a pessoa, Ele vai mostrar como vai ser o casamento, Ele vai mostrar como vai ser o emprego, vai arder no teu coração, e Ele vai falar, e você vai construir e armar a sua tenda. Ele não ouve ninguém. Ele já tinha sido rebelde há tempos atrás, fugindo da presença de Deus, o profeta Jonas. E ele arma a sua tenda, ele fica as suas estacas, ele abre as cortinas, e ele cansado, porque armar tenda sem a direção do Senhor cansa, ele se senta, porque o homem que arma tendas de acordo com a sua própria vontade, com o seu bel prazer, ele senta-se, ele não fica em pé, porque não há mais condições de ele ficar em pé, porque o armar tenda, o trabalho com tenda, é um trabalho braçal, um trabalho físico, que muitas vezes você cansa mais os músculos do que os neurônios, devido à condição para armar tenda, porque leva esforço. Há duas distinções entre serviços braçais e outros tipos de trabalho, serviços que usa a mente, que cansa por sua vez, mas os físicos são terríveis, ele desgasta, gera desalento da pessoa, e ele acaba sentando-se debaixo dela, sentando-se debaixo dos seus problemas, sentando-se debaixo dos seus propósitos, sentando-se debaixo e não embaixo, né? Book on the table, né? Debaixo dela. É bem verdade que aquela tenda, nós vamos descobrir que ela não fornecia, ou não concedia, ou dava uma verdadeira cobertura a qual era necessário. Essa tenda que Jonas arma, essa tenda que homens estão armando na política, essa tenda que a humanidade tenta armar contra Deus, para isolar-se de Deus, para viver em seus mundos, em seus ambientes, em seus habitats. Elas podem até gerar sombra por um momento, mas não será duradouro. Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele disse assim: que vantagem tem tão somente o ser humano no planeta Terra em ter o dinheiro e a sabedoria? E ele diz que o dinheiro serve de sombra durante alguns momentos da vida do ser humano, mas a sabedoria, ela dá sombra eterna. Vou repetir novamente: o dinheiro, ele dá uma sombra passageira, mas ela passa, ela não é duradoura, porque ela é finita. Mas a sabedoria não, ela é eterna, e ela fica contigo e transcende tempos e eras. Ele pensa estar bem. O profeta Jonas, debaixo dela, versículo 5, a sombra, até ver o que mais aconteceria com a cidade. Veja que esse a sombra, para o profeta Jonas, essa sombra era a melhor sombra, o melhor lugar para se estar, o melhor oásis para se estar, satisfeito, no ponto ideal, na sombra que não é a sombra do onipotente, né? Mas é a sombra. Você já viu pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor? Ou aquelas que se dizem estar nos caminhos do Senhor, mas já estão afastadas por si próprias? Você diz: e aí, como é que está? Você está com Deus? Não, eu estou com Deus, eu estou firme. É uma sombra falsificada, não é uma sombra, uma proteção, um abrigo fidedigno, verdadeiro. Mas o propósito dele está debaixo daquela tenda, e abaixo daquela sombra ele queria ver o que mais aconteceria com a cidade. Há pessoas, meus irmãos, que elas estão aí
decepcionadas e frustradas, e elas estão em suas tendas, e elas estão olhando, elas pensam estar bem, para ver o que vai acontecer contigo. Elas querem ver o que vai ocorrer contigo, se você vai se dar mal, se você vai se quebrar, se você vai morrer, se você vai ficar pobre, se você vai ficar na miséria. Elas acham que a sombra delas é melhor, elas acham que estão no camarote, elas acham que estão no melhor lugar para se estar, para ver o que vai acontecer contigo. Estão te observando, estão olhando para ti. E muitas vezes, escute, revelação do texto, você está lá na cidade, lá embaixo, porque ele está numa parte alta, o profeta Jonas. Você está lá embaixo, no sol escaldante da tribulação e do sofrimento, e há pessoas, meus irmãos, que pelo poder, ou pelo status, ou pelo orgulho, ou pela sua vanglória, elas pensam que a sombra deles é tudo, que o nome deles é tudo, que o estado deles é tudo, que o conhecimento deles é tudo, que tudo que eles adquiriram no planeta Terra é tudo, a soma das grandezas que há tão somente para o ser humano no planeta Terra. Eles acham que tudo isso é tudo, e pensam que você está numa condição pior. Só que é um detalhe, meu irmão, aquela sombra que Jonas estava, foi uma sombra causada pela construção humana, que foi tão somente gerada pela tenda que foi ali armada. Você não, pode estar no sol escaldante, mas a sombra que você está é a sombra do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vou repetir novamente: há milhões de pessoas debaixo de uma sombra passageira, de uma sombra que foi construída, de uma sombra que foi planejada, de uma sombra que foi armada, de uma sombra que foi manipulada. Mas você não, está à sombra do Onipotente, está à sombra do teu Criador. Oh, aleluia! E como diz Atos dos Apóstolos, se na época da igreja primitiva até a sombra do apóstolo Pedro curava, imagine o que a sombra, a cobertura de Deus, o Todo-Poderoso Yahvé, pode fazer em favor da sua vida. Eu vou repetir: se até a sombra do apóstolo Pedro curava, como diz as Escrituras em Atos dos Apóstolos, na época da igreja primitiva, o que é que a sombra do Onipotente pode fazer? Eu te digo que a sombra do Onipotente pode fazer. Ela pode fazer mais do que o eclipse, ela pode fazer mais do que o eclipse solar, do que o eclipse lunar. Ela pode fazer com que os filhos seus, os filhos de Deus no planeta Terra, não venham ser consumidos tão somente pela moléstia do sol escaldante da provação. A sombra, Deus libera a sombra verdadeira sobre a tua vida, Deus libera a sombra verdadeira sobre o teu lar, Deus libera a sombra verdadeira sobre o teu casamento, Deus libera a sombra verdadeira sobre o teu relacionamento, Deus libera a sombra verdadeira no meio da tua adoração, no meio da aflição. E Deus diz: não, essa sombra não é passageira, essa sombra não vem de tenda, essa sombra vem do teu Criador, essa sombra vem do teu Redentor, essa sombra está aqui. Abre os teus lábios e glorifique a Deus por um instante. Abre os seus lábios e glorifique a Deus por um instante. Desfrute da sombra, desfrute da sombra, desfrute da sombra, desfrute da sombra do Onipotente nesta noite. Aplauda Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tem te dado sombra. Aleluia. 15 para as 9 da noite. Vamos até as 9, né? Quem sabe eu não termino o pensamento. Ai, ele queria ver o que iria acontecer. O profeta Jonas queria isso. Veja o versículo 6. Deus é Deus, meus irmãos. O profeta Jonas, ele foi tão indelicado com o Senhor. O profeta Jonas, ele foi tão mal educado com o Senhor, que Yahvé Elohim, Deus, ele vai fazer algo novo sobre a vida do profeta Jonas. Pastor, se fosse eu, depois do que ele fez, ele me deixou falando. Já viu essa expressão? Esse termo? Ele me deixou falando. Ela me deixou falando como que se eu não fosse nada. Por isso que o amor de Deus é grandioso.
Deus quer trabalhar e tratar na vida desse profeta. Deus quer tratar e trabalhar na sua vida, na vida de alguém que você ama, de alguém que você conhece, que virou as costas para Deus. Então lá vai Deus agir, porque Deus está vendo você cansado fazendo a tenda. Deus está vendo você sentado, e o profeta tem que estar de pé. Quando Deus chamou o profeta Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Com o profeta Isaías, levanta-te e põe de pé. Levanta-te e resplandece, porque já vem chegando a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te, põe-te em pé, filho do homem, e eu falarei contigo. Não é na condição em pé, tão somente na condição motora ou anatômica da vida do ser humano. Estar em pé é estar à disposição. Estar de pé é dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer. E o profeta de Deus, o profeta Jonas, está sentado. Não era a posição que ele deveria estar naquele momento, era para ele estar profetizando. E quantas pessoas que estão sentadas às sombras de sua ignorância, pessoas que estão sentadas à sombra de sua rebeldia, à sombra de suas frustrações, que sentaram, elas não caminham mais, elas não têm mais aquela energia, aquela vibração. Pelo contrário, criaram um patrimônio, uma fonte de renda, gerar alguma coisa para a sua vida que seria o oásis, e dizer: eu estou bem, a humanidade vai perecer, logo logo o caos virá, eu vou do supermercado e hipermercado, vou comprar sacas e sacas de arroz e de feijão, vou aumentar os meus territórios, os meus patrimônios, móveis e imóveis, e vou ficar aqui para ver o que vai acontecer com a humanidade. E há um termo clássico no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o Dr. Lucas, que fala de um grande fazendeiro que quis aumentar a sua fonte de renda e aumentou os seus celeiros e disse: ó minha alma, come, bebe e folga. E no mesmo texto Jesus disse: louco, o anjo do Senhor apareceu: louco, essa mesma noite te pedirão a tua alma, e tudo o que tu tendes para onde irá? Para um lugar frio, sombrio, onde não haverá gavetas no seu caixão ou na sua urna, nem no seu crematório. Ah, meus irmãos, mas que o nosso espírito esteja cheio da presença de Deus, e a nossa alma esteja cheia de Deus, porque quando a nossa carne for carcomida, ou cremada, ou destruída, nós teremos a excelência de Deus, da grandeza de Deus em nossa alma, em nosso espírito, porque aquilo que é humano é perecível, mas o que é de Deus é eterno, é durável, para a glória de Deus Pai. Lá vai o Senhor, lá vai o Senhor fazer crescer uma espécie de mamoneira. Na sua tradução bíblica, quem sabe é uma aboboreira, mas a mamona ou a mamoneira é mais fácil de ser conhecida, né? E a aboboreira também, trepadeira, que pode crescer, né? De várias formas, dependendo do ambiente em que ela está. O Senhor faz crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas, só que não é propriamente sobre Jonas, é sobre a cabana de Jonas, porque enquanto o homem pensa que está fazendo, que está construindo, Deus não para. O interessante, meus irmãos, é que a tenda construída por Jonas gerou tanto esforço, tanta fadiga. Deus não, apenas com a sua voz ele disse: nasça mamoneira. O Salmos 33:9 diz: ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. É ele que diz em Gênesis capítulo 1: haja luz e houve luz, com o poder da sua boca, dos seus lábios. Veja que Deus faz crescer, Deus faz gerar uma espécie de mamoneira, que ela vai além do seu tempo, ela vai além da sua época, porque há todo tipo de plantação ou de fruto, temporã ou seródia, há tempo e fora de tempo. Essa mamoneira, Deus quebra o ciclo da natureza, ou entra no ciclo da natureza, que a natureza é dele, foi ele que criou, é a natureza que obedece a ele, foi ele que fez a figueira secar, pelo poder da sua palavra, nunca mais nasça fruto de ti, e nunca mais nasceu fruto de ti, porque ela não produziu aquilo que Deus queria. Ele faz crescer, ele tem esse poder.
poder para fazer as coisas crescerem além do tempo, além das eras. Uma coisa que é pequena, que pode levar 2 ou 3 anos para crescer, e um dia Deus pode fazer crescer. Você não pegou? Vou repetir novamente. Ei, quem sabe as pessoas estão olhando para o euro, para a Bovespa, estão olhando aí para tudo que acontece, alta e queda do dólar, para ver tão somente se Biden ou Trump vai ganhar, que vai cuidar da economia global, acerca de tudo que está associado à tríade, tão somente dos homens do planeta Terra. Não, meu irmão, Deus não trabalha assim. Se Ele quiser fazer o empreendimento crescer, aquilo que levaria 10 anos, Ele pode fazer em um dia. Em um dia, vou repetir novamente, em um dia. Quem sabe pessoas estão aguardando uma providência e vão dizer: oh, daqui 30 anos, 40 anos, vai chegar a sua providência, através da providência, e lá vai Deus, o dono da prata, o dono do ouro, e Ele cria uma situação, Diácono Rodrigo, que de repente, uma grande bênção, um grande milagre, cresce sobre a bandeira na tua vida, e você diz: como é que pode? Isso levaria anos para crescer, isso levaria anos para florescer, para fecundar, mas eu tenho poder, eu tenho controle, e Ele está fazendo não mamoneiras crescendo na tua vida, mas está fazendo a tua fé crescer, o teu amor crescer, a tua esperança crescer. Oh, aleluia! Glória a Deus. Fez uma espécie de mamoneira sobre Jonas. É um tipo, uma qualidade, uma ramificação. Ela tem uma finalidade. Olha o discipulado, os dons espirituais, é para aquilo que for útil. Há uma finalidade. Olha que coisa interessante, a revelação da palavra. Deus dando tudo aqui, tá? Não está escrito não. Com a revelação da palavra, nós vemos que o que Jonas criou e projetou, a tenda, o fim, era ver o que iria acontecer com os ninivitas. E essa era a finalidade, humana. Finalidade e objetivo humano. Da ira que ele tinha contra os ninivitas. Vamos ver até quando isso vai durar. Vamos ver até quando esse irmãozinho aí vai glorificar. Vamos ver até quando essa igreja vai ficar aberta. Vamos ver até quanto tempo ela vai ficar curada. Vamos ver até quanto tempo o casamento dele vai durar. A alegria de pobre dura pouco, mas a alegria dos tementes a Deus é eterna. Oh, a finalidade do Senhor, olha que coisa linda. A finalidade do Senhor, a finalidade, o objetivo, a meta, o propósito do Senhor é oferecer. Veja os verbos, né? Eu amo os verbos nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. Aí no versículo 6, há o verbo crescer, oferecer, confortar. Veja o Elohim trabalhando em sua vida. Veja o Elohim trabalhando nas suas causas, fazendo os teus sonhos crescerem e também te oferecendo mais sombra. Deus está dizendo: Jonas, essa sombra aí, rapaz, não é suficiente para você. Jonas, essa sombra aí não é digna para você estar debaixo dela. Jonas, essa sombra aí não é suficiente. Logo vai dar problema, logo vai te dar fadiga, logo vai afetar teu metabolismo, logo vai afetar a sua mente, os teus neurônios, por causa da insolação. Quando eu lembro de insolação, eu lembro da Bíblia Sagrada, no segundo livro dos Reis de Israel. A Bíblia relata que no segundo livro dos Reis de Israel, tão somente é relatada a história daquela criança que morreu, que foi trabalhar com o pai, e tão somente morrendo a criança por causa da insolação, ela começou a gritar antes de morrer: ai minha cabeça, e a criança foi levada para a mãe, e a mãe apresentou a criança ao profeta Eliseu, por causa da insolação, do clima quente, que tão somente foi gerado, tão somente nos neurônios, e gerou um problema terrível, neuronal, na cabeça daquela criança. Ora, o propósito é oferecer uma sombra melhor, mais sombra, mais conforto, a sua cabeça. Vou repetir: a sua cabeça, porque tudo começa aqui, na mente, e depois desce para o coração. Vou repetir: tudo começa aqui, é maquinado aqui, projetado aqui. As setas são lançadas das nossas mentes, somos bombardeados com setas cotidianamente.
De instante em instante são lançadas setas e mais setas, através do olhar, através da audição, e elas são lançadas e tentam penetrar. Está no meu livro A Casa Tem Goteira, no nosso telhado, na nossa mente. Enquanto elas estão na mente, a pessoa está traçando, maquinando. Quando ela desce para o coração, já é domínio total, e depois só falta praticar. A cabeça daquele profeta, a sua parte de equilíbrio, porque a cabeça fala de equilíbrio, a sua linha de pensamento está turva, confusa. Em quantos momentos nós não estivemos assim, debaixo de nossas tendas que nós criamos, de nossos lares, de nossos ofícios, de nossos ministérios, e a cabeça quente? Você já usou esse termo? Não fale comigo hoje que eu estou com a cabeça quente. Se você está com a cabeça quente, você imagina a minha cabeça estaria fervendo nesse momento, humanamente falando. Mas eu tenho, e você tem, o bálsamo de Gileade. Você tem a brisa para confortar a sua mente. Oh, aleluia! Oh, você tem um neuro trabalhando na tua mente. Oh, o neuro se chama Jesus Cristo de Nazaré. O neuro se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem um bisturi dos bisturis. Ele é perito. Ele conhece cada parte que há. Oh, aleluia! Ele conhece cada neurônio que há na tua mente. Ele conhece, ele conhece, ele conhece, ele conhece. Cada neurônio, cada artéria, cada veia, cada célula, ele conhece. Enquanto os neuros, a ciência estuda em qual parte do cérebro, do encéfalo, deve ser analisada, dissecada para saber o que ela gera na coordenação motora, que é através do cérebro que libera, né, o cheiro, o paladar, e N coisas, que tudo começa pelo cérebro interligado do corpo humano. Não é uma aula de anatomia, mas a Bíblia é anatomia, estamos encerrando. E o Senhor age na cabeça, na mente. Que Deus venha trabalhar em nossas mentes, para nós não cometermos desatino. Deus trabalha na mente, na cabeça dele, com outro propósito. Veja o verbo livrar, o livrando do calor excessivo. Jonas, você não está vendo que essa tenda que você fez, rapaz, não vai te livrar do calor excessivo? Essa tenda que você fez, esse caminho que você quer seguir, vai gerar problemas para a sua vida. E veja, desce Diácono Rodrigo, veja, meus irmãos, que ele vai mudar o temperamento. Ele vai mudar. O profeta Jonas, ele vai mudar. E Jonas ficou bastante alegre por causa da planta. Que alegria foi a alegria de Deus em ver a alegria do profeta Jonas. De repente um mau humor, de repente aquele rancor saiu do seu coração, e a mente dele foi aliviada, e liberou estímulo para o seu corpo, para os seus lábios, para ele poder sorrir. Veja aí, meu irmão, a ciência, a anatomia aí. Veja o estímulo liberado da parte do cérebro que vai agora, então somente ser liberado para os lábios. E agora o profeta Jonas, ele sorri, e o sorriso brota do seu coração, alegria, porque é Salomão que diz, falando de coração, o coração alegre aformoseia o rosto, mas o espírito abatido, o coração, é cheio de doenças. O coração alegre aformoseia o rosto, mas a alma abatida é toda dor, todo pranto, ele se alegra. Veja que ele não se alegrou por aquilo que ele construiu. Veja, irmão, que alegria, ele ficou bastante, superlativo de intensidade gramática. Ele ficou bastante alegre. Ele não ficou alegre, ele ficou bastante alegre por causa da planta. Ele não se alegrou construindo a tenda dele, mas ele ficou alegre pela planta, que o Senhor fez com que aquela planta viesse a nascer. Mal ele imaginava, mal ele esperava que era Deus que estava trabalhando naquela planta. Ele nem
prestou atenção tanto na planta, mas foi no crescimento da planta robusta que gerou alívio para a vida dele. Por quê, meus irmãos? Deus quer que você fique alegre bastante com aquilo que Ele cria e não aquilo que você cria. Vou repetir novamente: a verdadeira alegria são com as coisas que Deus faz em favor de nós, são em favor das plantações e das colheitas que Deus libera para nós. Oh, meu irmão, há coisas no planeta Terra que é criado por mão humana que não tem verdadeira alegria, não, porque vem de discórdia. Aquilo que vem de discórdia, aquilo que vem de coisa ruim, não gera alegria. Mas a Bíblia Sagrada diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, que o dia não dura uma noite, uma alegria vem pelo amanhecer. Oh, e que o Senhor um dia dirá em Apocalipse: alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo, alegrai-vos comigo. E por que não dizemos do pai que encontrou o filho pródigo: alegrai-vos comigo, porque o meu filho está morto e ressurgiu? E por que não dizer em Lucas 15, a mulher que encontrou a sua dracma, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha dracma perdida? Se alegre, porque Deus está cuidando das plantações dele e da sua vida. Se alegre, porque Deus quer gerar alegria no teu casamento, Deus quer gerar alegria no teu relacionamento, Deus quer gerar alegria na tua vida financeira. Bastante alegria, bastante alegria, bastante alegria. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Todavia, no dia seguinte, ao alvorecer, que lindo, o dia terminou com alegria, não? Com bastante alegria. Vamos ficar no termo bíblico. Começou tão mal, com fúria, com ira, e termina bem, com bastante alegria. O dia termina, veja, meus irmãos, vocês não estão comigo, não? Veja, meus irmãos, que ele está vendo o pôr do sol. Ele está vendo o pôr do sol, o entardecer, o fecham-se as cortinas, o crepúsculo final de mais um dia. A hora crepuscular, a bênção vespertina que nós fizemos, lembra da nossa campanha? Da bênção vespertina no entardecer, todo dia 6 da tarde, nós fizemos um propósito com o Senhor esse ano, da bênção vespertina do entardecer, que fala das bênçãos que foram alcançadas por Moisés, quando venceu os amalequitas no entardecer, livro do Êxodo. Que na viração do dia, no entardecer, irmão Cícero, no entardecer, no pôr do sol, Deus vinha falar com Adão e Eva. Eu estou terminando, mas o pastor não termina. Veja que dia lindo, maravilhoso, entardecer. Ele não tem mais aquela ira no coração. Quem? O profeta Jonas. Ele não se lembra mais do desatino que ele tinha cometido, porque assim somos nós erramos, falhamos com os homens, falhamos com Deus, falhamos conosco mesmo, e nos esquecemos. E quando a alegria brota nos nossos corações, termina o dia. Oh, meus irmãos, esse dia vai chegar, onde tudo vai terminar com bastante alegria. E ele termina vendo o pôr do sol entardecer na cidade. E ele se esquece por um tempo daquilo que ocorreu com ele e os ninivitas. E o sol se põe, e ele adormece com alegria. Eu quero liberar uma palavra profética nesta noite, terminando a parte 2 desta mensagem, que você possa adormecer com alegria, por causa da planta que Deus plantou, para não te dar dor de cabeça, para não te dar enxaqueca, que você durma em paz, que você descanse em paz, que você tenha um sono do justo, porque Deus está agregando sombra à tua sombra. Deus está colocando um algo maior e melhor, e mais ainda que duradouro, pelo menos por um tempo, porque nós vamos aprender isso em outro texto sobre a tua vida. Viva esse dia, curta esse momento, desfruta desse momento, desfruta dessa oportunidade, desfruta desse entardecer, porque Deus te livrou não somente do calor excessivo, Deus te livrou da enxaqueca, Deus está te livrando de um derrame, de um mal súbito. Oh, aleluia, nesta noite. Por causa de quê? Por causa da planta, para te dar um alívio, porque Deus te ama, Deus quer estar com você, quer estar próximo a você, Ele está do teu lado, Ele se esquece o que você fez, o que você cometeu, Ele lançou no mar
lá no esquecimento e não se lembra mais, e quer que você venha desfrutar desse momento diante da presença dele. Se coloca de pé comigo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia.